Aqui, como eu tinha falado, hoje a gente vai fazer um exercício, uma aula de exercício, né? E eu vou focalizar em derivada. Talvez uma ou outra ocasião a gente mexa com limite, mas eu vou focalizar em derivada que também é um limite, né? Vamos dar uma olhada no gráfico de uma função quadrática bem conhecida. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E quando a gente apresenta uma função, a gente é obrigado a apresentar três coisas: o domínio, o contradomínio e a lei de formação, né? O domínio está aqui, R, o contradomínio R, a lei de formação está aqui. Bom, antes de derivar, a gente podia fazer várias perguntas acerca disso daqui, tá? O que eu vou mostrar para vocês é um problema clássico, mas eu vou abordar ele de uma forma um pouco mais longa, tá? Um problema clássico que a gente fala em matemática é um problema que consta na maioria dos livros, que consta na maioria das aulas, que é um problema sobre o qual os professores sempre falam um pouco, tá? Muito bem, o gráfico desse negócio aqui, como a gente sabe, é uma parábola. E encontrando as raízes desse polinômio do segundo grau, a gente vai encontrar que essa parábola aqui, ela... 2 a menos 3. Ela tem raízes 2 e 3, tá? Ela vai tocar o eixo Y. E é bom que a gente comece a se acostumar a investigar gráficos, porque uma bela hora lá, para daqui a um mês no curso, essa parábola está muito mal feita aqui. Eu vou me recusar a desenhá-la com essa mão minha, que não está firme, e eu vou colocar aqui o ponto onde, digamos, ela interceptaria o eixo das ordenadas. Ela intercepta o eixo das ordenadas no ponto de altura... Vamos tentar aqui. Não melhorou muito, não, mas é mais ou menos isso. Ela interceptaria o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 6. Basta você substituir o x por zero aqui, você verifica isso, né? Tá? Isso aí seria mais ou menos o aspecto dessa parábola aqui. Uma pergunta clássica aqui, que é muito feita em provas. Eu acho que eu já até ia pedir isso num exercício para vocês. É assim, determine, vou chamar de problema 1. Determine a equação da reta tangente ao gráfico dessa função aí, né? No ponto de abscissa de abscissa 1, por exemplo. No ponto de abscissa 1. Eu já adianto que essa reta vai ter um coeficiente angular negativo e depois só de olhar para o gráfico vocês vão ver por quê. A gente vai fazer isso daí. Então, esse tipo de questão, pessoal, se vocês forem reparar, isso está em tudo que é livro de cálculo. Essa questão aqui. Porque é uma questão realmente importante. A função é essa aqui, né? Nós precisamos encontrar a equação da reta tangente ao gráfico, no ponto de abscissa 1. Fazendo de conta que nós não tivéssemos aqui um gráfico, que aliás não está ajudando muito, porque está muito mal desenhado, nós teríamos algo assim. Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, e é isso, como nós sabemos, através de uma das aulas anteriores, que nos permite encontrar a equação dessa reta. Quem são esse m, esse x0 e esse y0? M é o coeficiente angular da reta, né? M é a tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal. X0 é a abscissa que está nos interessando,
E o y0 é uma consequência, de fato, né? É a ordenada correspondente a este ponto, no gráfico da função ou no gráfico da reta, porque esse ponto é um ponto comum entre... Que ponto é esse? Esse ponto de coordenada x0 e y0 é um ponto comum entre a reta e a parábola. Nesse caso, especificamente, vai ser o único ponto comum entre a reta e a parábola. Bom, quando o x0 for 1, o y fica simples, né? É só substituirmos aqui 1 menos 5 dá menos 4 com 6, 2. Então, o ponto de coordenadas x0 e y0, na verdade, é o ponto de coordenadas 1 e 2. Nós temos aqui um ponto pelo qual nós queremos que a reta passe, só que nós não temos o coeficiente angular dessa reta, né? E como é que nós acharíamos o coeficiente angular dessa reta? O que vocês acham? A gente tem que colocar os pontos, né? Na equação. Aí a gente completa os pontos, pode completar os pontos, mas nunca fica perfeito. Por mais que, por exemplo, o meu desenho já está horrível. Vamos supor que mesmo que o meu desenho fosse maravilhoso, eu teria a certeza de encontrar o coeficiente angular da reta? Não, não exatamente. Não teria certeza como encontrar o valor exato dele. Como é que a gente encontra o valor do coeficiente angular da reta tangente à curva num ponto? Como que a gente encontra a inclinação da reta tangente à curva num ponto? Nesse momento é importantíssimo, uma vez que eu já percebi que falta vocês saberem o conceito de derivada, é importantíssimo vocês irem na aula de introdução a derivadas, tá? Eu não me lembro qual é o número dessa aula, mas é importantíssimo, a gente não pode ficar sem saber isso, tá? É uma informação básica, tá bom? Ainda bem que eu coloquei esse problema aqui, que foi através dele, então, que eu descobri que vocês não estão sabendo isso. Mas era para saber, tá, gente? Vocês têm que estar com isso no sangue. A derivada da função num ponto é precisamente isso, é precisamente o valor da tangente do ângulo que essa reta tangente faz com a horizontal. É o valor da inclinação da reta que a tangente, a curva, faz com a horizontal no ponto em questão. No nosso caso, o ponto é o ponto de abscissa menos 1. O m vai ser a f' calculada no 1. Para cada abscissa, isso aqui vai te responder, na verdade, isso vai te responder o valor da inclinação da reta tangente ao gráfico nesta abscissa. Então, bora ver quem é a f' de x. Então, F de x... Então, para determinar, né, a equação, né, eu teria, para saber qual é o m, né, eu teria que fazer a derivação dessa função. Exatamente. Para saber quem é o m, quem é o coeficiente angular da reta tangente, a curva, E tem que saber substituir. quem. Isso, tem que calcular a derivada. Porque a derivada é isso, esse é o significado geométrico da derivada, tá? Certo. Ok. E aí a gente encontra ela aqui, de maneira geral, bem aqui em cima, a função é x2 menos 5x mais 6, então isso aqui vai dar 2x menos 5, né? Tendo encontrado a derivada, a gente consegue finalmente encontrar o valor dela neste ponto que nos interessa, quando x igual a 1. Então isso aqui deve dar menos 3. Como eu falei, o coeficiente angular é negativo. Mas por que eu já tinha falado isso de antemão? Tinha falado isso de antemão pelo seguinte, porque era nesse ponto de abscissa 1 que a gente queria a reta tangente. Olha lá, esse ângulo é um ângulo obtuso. A gente sabe que a gente sempre mede no sentido anti-horário, com relação à horizontal. Esse ângulo é um ângulo obtuso. A tangente de ângulos obtusos é negativa. É por isso. Então, olha lá, nós temos o M. Nós temos o M aqui. E temos um ponto pelo qual a gente quer que a reta passe. Então, a gente pode usar isso daqui, que também foi exposto na aula sobre derivadas. E eu aconselho de novo, pessoal,
com a máxima urgência, que se volte àquela aula de introdução ao estudo das derivadas, tá? É preciso mesmo interpretar o significado geométrico da derivada. Então, esse aqui é só substituir, né? Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Então, nós vamos ter menos 3x mais 3, ou seja, y é igual a menos 3x mais 5, se eu não me engano é mais 5? É, mais 5. O que é y igual a menos 3x mais 5? É a equação da reta tangente ao gráfico desta parábola no ponto de abscissa 1. Repara que isso aqui te dá uma lei, ó. Isso daqui te dá uma lei. Que te fornece o coeficiente angular da reta tangente em cada abscissa que tu quiser. Se tu colocar 1, aqui o coeficiente angular vai ser menos 3. Se tu colocar 0, o coeficiente angular vai ser menos 5. E assim por diante. Eu repito, se colocar o 0 aqui, o coeficiente angular vai ser menos 5. O que está querendo dizer isso? Está querendo dizer o seguinte, olha lá. No ponto de abscissa 0, nós estamos aqui. A reta tangente está bem mais inclinada, ó. Ela tem coeficiente angular menos 5 aqui. Para cada valor de abscissa que você inserir aqui nesta função derivada, o nome é esse, a nomenclatura é essa, você ganha de volta o valor da inclinação da reta tangente à curva naquela abscissa. Naquela abscissa. Tá? O desenho, eu repito, está muito mal feito, mas as vantagens que a álgebra, o cálculo diferencial tem sobre os desenhos é justamente esse. Eles não trazem a perfeição, eles nos trazem um resultado exato se nós formos fazer com a interpretação correta. Eu ainda vou permanecer nisso daqui, não vou chamar de questão 2, eu vou permanecer com a mesma função, tá? Eu vou permanecer com a mesma função. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E prometo que vou tentar desenhar de uma maneira um pouquinho mais decente. Aqui está um pouquinho melhor, né? Um pouquinho. Aí... Esse aqui é um desenho que não está em escala, tá, gente? Não está em escala, vocês vão ver até por quê. Mas pelo menos está um pouquinho melhor, né? Já não está em escala, né? Essa de distância aqui é 1, essa distância aqui é 2, está horrível. Mas é só para a gente ter uma pequena ideia do que está acontecendo, tá bom? Agora, vamos ver se vocês captaram a ideia. Sem nós precisarmos fazer cálculo. Vamos imaginar o ponto de abscissa 4. Algo mais ou menos aqui. Ponto de abscissa 4, esse ponto aqui. Tá bom? Nesse ponto aí eu perguntaria para vocês, a reta tangente teria inclinação positiva ou negativa? Positiva. A reta tangente nesse ponto, positiva. E seria positiva pelo seguinte, porque aqui a reta tangente tem esta, digamos, aparência. E o ângulo que ela faz com a horizontal aqui é evidentemente agudo, né? Certo? É um ângulo agudo. Tá? Então, nós podemos não saber qual é o valor desse coeficiente angular ainda. Mas nós... Deixa eu colocar aqui. Esse aqui seria o ponto de abscissa 4. Mas nós com certeza sabemos que o coeficiente angular aqui é positivo. O coeficiente angular no 4, ele é positivo. E no 5, pessoal, no ponto de abscissa 5, o que é que vocês acham? O coeficiente angular da reta, a inclinação da reta tangente ao gráfico, a esse gráfico azul aí, no ponto de abscissa 5. A inclinação é positiva ou negativa? O que é que vocês acham? Ainda positiva. Ainda positiva, inclusive com sinal maior, com um valor maior. No ponto de abscissa 1, nós vimos que ela era negativa, né? No ponto de abscissa 1, ela era negativa.
No ponto de abscissa zero. Negativa também. No ponto de abscissa zero, negativa também. Aqui no zero, você está bem aqui, a reta tangente assumiria este aspecto aqui. E aí a gente vê que o ângulo que ela faz com a horizontal é obtuse, portanto, seria... coeficiente angular seria também negativo. Então, repara, nós sabemos quem é a derivada aqui. F' de x é 2x menos 5. F' de x, como nós falamos, nos fornece o coeficiente angular. Vamos lá, calcular o coeficiente angular lá no 4. No 4, vai ser 2 vezes 4, 8, menos 5, 3, que de fato é positivo. Ok? Lá no 5, coeficiente angular no 5. 2 vezes 5, 10, menos 5, 5, que é positivo, inclusive um valor maior. Né? Vamos calcular o coeficiente angular no ponto de abscissa 1. Nós até tínhamos feito. 2 vezes 1, 2, menos 5, menos 3, que é negativo. Calcular o coeficiente angular no ponto de abscissa 0. 2 vezes 0, 0, menos 5, menos 5, que é negativo. Ok? Agora repara. Isso dá uma ideia da reta tangente passeando e mudando de direção, evidentemente, à medida que nós estamos passeando ao longo deste gráfico azul. Estamos passeando por aqui, coeficiente angular negativo, 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 aí para esse lado é positivo. E aqui, quem é, neste vértice, o coeficiente angular da reta tangente? Quem vocês acham que é? Como é que é o aspecto da reta tangente aí neste vértice aqui da parábola? Eu não estou fazendo uma pergunta estritamente matemática, não. Estou só fazendo uma pergunta, digamos, mais de caráter estético, pessoal. Qual é o aspecto da reta? Como é que ela reta? Como é que ela fica? Tá? Não estou perguntando se a reta é bonita ou feia, não. Estou perguntando em que posição ela estaria, que posição ela assume. O que vocês acham? Assume uma posição, repara. Aqui ela está, digamos, fazendo um ângulo obtuso, né? Com o eixo das abscissas, né? Só que ela vai desinclinando cada vez mais, até mudar de inclinação. Bem aqui, o ponto em que ela muda essa inclinação aqui, de negativo para positivo, é o ponto em que, evidentemente, a inclinação passa pela inclinação nula. Repara, neste vértice, a inclinação é nula. Deixa eu mostrar o poder disso que eu estou fazendo para vocês. Olha só, imagina que você tenha, de maneira geral, f de x igual a ax2 mais bx mais c. A, B e C são constantes e a variável é x. Vocês vão de concordar comigo que essa função não é nenhuma novidade para ninguém, né? Isso é a função quadrática, de maneira geral, caso no qual se enquadra isso daqui, né? Então, isso aqui é uma forma geral de tratarmos isso. Tudo bem, pessoal? É claro que ela vai ser chamada de função quadrática quando aqui o A for diferente de zero. É isso que a gente vai combinar, que o A seja diferente de zero aqui, tá? Trata-se de uma função quadrática, o gráfico é uma parábola, e eu acho que vocês devem ter visto na escola que se esse A for positiva, a concavidade é para cima, se esse A for negativo, a concavidade é para baixo. Aqui mais adiante no curso de cálculo a gente vê o porquê do fato disso acontecer, depois, tá bom? No momento eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui. Essa parábola, ela pode se apresentar de formas diferentes, dependendo dos valores de A, B e C. Por exemplo, ela pode ser uma parábola com cavidade para cima, tocando ou não o eixo das abscissas. Ela pode tocar em um ponto, pode tocar em nenhum, ou pode tocar em dois, né? Tá? E isso tudo se o A for positivo, né? Com cavidade para cima. Se o A for negativo, com cavidade para baixo, a situação semelhante. Só que aqui, em todas elas, a concavidade está para baixo. Né? Tá bom? Isso nós sabíamos. Isso nós sabíamos. A parábola não tocará o eixo das abscissas quando, por exemplo, o delta, aquele cálculo lá naquela fórmula que vocês costumam chamar de fórmula de Bhaskara,
aquele delta for negativo, né? Se o delta for igual a zero, vocês devem estar lembrados que a parábola toca o eixo das abscissas uma única vez, tá? E eu aqui faço aqui a recomendação para vocês darem uma olhada em noções introdutórias de geometria analítica, um vídeo que eu coloquei aí, e conjuntos e funções também, uma série de vídeos que eu coloquei. Não fazem parte da nossa série de vídeos de curso de cálculo, mas está tudo no canal, tá? Muito bem, aí eu vou apagar um instante aqui, só esse esquema que eu coloquei, e vou fazer umas considerações sobre essa derivada aqui, sobre a derivada dessa função, de forma geral, tá? A derivação disso, eu sei que é algo que todos vocês sabem fazer, derivar uma função polinomial. Geralmente são as primeiras funções que a gente aprende a derivar, são as funções polinomiais. O traço aqui ainda está muito grosso, deixa eu afinar um pouquinho aqui. Agora, reparem, vamos derivar esse negócio aqui. Vamos lembrar que A, B e C são constantes, tá? Vamos fazer a derivada primeiro aqui, pessoal. Me digam aí, quanto é que vai dar aqui a derivada de AX2? Quanto é que vai dar a derivada de AX2? Eu estou com medo de fazer essa pergunta. Quase. 2AX. Né? Ou A vezes 2x, tanto faz. Uhum. Aí, deixa eu afinar um pouquinho mais o traço. Agora, aqui, a derivada de BX, quanto é que dá? B. B. E a derivada de C? É zero. A derivada de C é zero. Quem foi que falou, Leuqueline? Isso. Tá bom. Pessoal, eu espero de coração que não seja apenas a Leuqueline que esteja sabendo derivar, tá bom? E aqueles de vocês que estão com dificuldade, eu aconselho que, mais uma vez, que chegue com uma antecedência. Na verdade, não é mais antecedência, tem que chegar ontem lá, tá? Nas aulas sobre derivação. Isso é sério, isso vai pegar, tá? Então, a gente tem que olhar com muita atenção para isso aqui, tá bom? A gente tem que saber, isso aqui tem que estar no sangue já. Derivar, principalmente as funções elementares, é coisa que já era para vocês estarem sabendo muito, tá bom? Então, olha lá. Essa é a expressão para derivada. Repara que dá certinho com aquilo que nós obtivemos. Veja, na nossa função de exemplo do exercício, o A era 1, o B era menos 5, o C era 6. Olha essa expressão aqui que nós encontramos. A derivada da nossa função, substituindo esses valores, vai ser 2 vezes 1x menos 5, né? Que tinha que ser, evidentemente, igual àquilo que nós achamos aqui. Esse é um formato geral para a derivada de funções desse tipo, que a gente não precisa decorar. Tá? Isso aqui não precisa decorar, não. Isso aqui a gente acha cada vez que a gente precisar achar. Mas o fato é que isso aqui é uma situação geral na qual se enquadra isso aqui. E eu tinha perguntado de vocês o que aconteceria com a imposição da reta nesse momento intermediário, porque é de fato o momento intermediário esse aqui. Nessa abscissa aqui, é uma abscissa especial, é uma abscissa na qual a reta para de ter inclinação negativa e começa a ter inclinação positiva, a reta tangente. Reparem, à esquerda desse ponto aqui, a inclinação da reta era negativa, e digamos, cada vez mais negativa, se é que me é permitido falar dessa forma. E para a direita, a inclinação é positiva, e se forem me permitir falar dessa forma, cada vez mais positiva, digamos assim, né? É até uma heresia falar assim dessa forma, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ela está se inclinando cada vez mais à medida que a gente anda para a direita, né? Muito bem. Nesse momento intermediário, eu repito, é o momento em que a inclinação para de ser negativa para chegar a ser positiva. Quando uma coisa para de ser negativa, um movimento contínuo, claro, era negativa, para de ser negativa para começar a ser positiva, nesse momento intermediário é o momento em que ela passa pelo zero. Tá? E nós conseguimos encontrar, através disso aqui, o momento, a abscissa em que a reta tangente tem inclinação nula.
Por quê? Porque isso daqui, como vocês sabem, fornece a inclinação da reta tangente para cada valor de x. Depende do x, essa inclinação, né? Eu estou fazendo isso, pessoal, no caso de uma função quadrática, no caso de uma parábola, mas eu poderia fazer isso com qualquer função diferenciável. Vamos usar isso para o caso da parábola, porque nós conhecemos bem o gráfico desse negócio, né? Vamos olhar para cá, vamos investigar quando é que isto daqui vai assumir o valor zero. Isso vai assumir o valor zero quando isso for zero, evidentemente. Vai ser quando 2ax mais b for igual a zero, né? Vamos continuar aqui. Bom, para termos 2ax mais b, devemos ter 2ax igual a menos b, ou x igual a menos b sobre 2a. Não é à toa que essa abscissa do vértice aqui, esse ponto aqui é chamado de vértice, não é à toa que essa abscissa do vértice é menos b sobre 2a. Para aqueles que lembram um pouco do momento em que estudaram função quadrática, existia um estágio desse estudo que nos fornecia as coordenadas do vértice da parábola, que geralmente nunca era demonstrado, tá? Tem uma maneira de demonstrar sem derivadas também, demonstrando com cuidado que a parábola é algo simétrico com relação a determinado eixo. Mas a maneira mais rápida é com derivada. Derivada você obtém direto aqui a abscissa do vértice da parábola. Esta abscissa aqui do vértice da parábola é menos b sobre 2a. Como é que você acha a ordenada desse vértice? Para aqueles que lembram... Deixa eu ver, alguém de vocês se lembra do valor da ordenada do vértice da parábola? Do y do vértice da parábola? De lá da escola? Será que alguém aqui lembra? Essa aí vocês podem se esquecer, tá? O que não pode se esquecer é o assunto que eu dei, tá? Não tem problema, não. Porque aqui, inclusive, dá para a gente aprender esse negócio. Por causa do seguinte, repara. F de x igual a x ao quadrado, ax ao quadrado, mais bx mais c. Olha o que eu vou fazer. Esse ponto, vértice, é um ponto que pertence à parábola. Isso é fácil, gente. Isso aqui é uma coisa que foi apresentada para vocês, teoricamente, no ensino médio. Então, todo mundo tem condições de assimilar isso de boa. Então, olha aqui. X é menos b sobre 2a. Para cada valor de x que você fornecer para a parábola, você aplica na equação da parábola e você obtém um respectivo valor de y. A equação está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse valor de x aqui para encontrar o respectivo valor do y. E dessa forma, eu teria encontrado as duas coordenadas deste ponto. Então, vamos fazer com calma. Vamos fazer aqui, ó. Olha só. Quem é a ordenada desse vértice? Evidentemente, vai ser a f do x do vértice. Né? O y aplicado em x do vértice. Então, vai ser a vezes o x do vértice ao quadrado, mais b vezes o x do vértice, mais c. Aí vai ficar AB2, né? Sobre 4A2, perdão, né? 4A2 aqui embaixo. Mais, na verdade, menos, né? B com menos B. Então, fica menos B2 sobre 2A mais C. Aqui, pessoal, eu acho que ainda posso fazer uma coisinha aqui, ó. Então, isso aqui vai dar B2 sobre 4A menos B2. Tem uma coisa errada aqui, peraí. É 2A, professor. Não é 4A. Embaixo do B ao quadrado. Desse daqui, né? Uhum. Desse daqui é 4A. Tá certo, obrigado. É isso mesmo. Aí vem C. Nesse outro aqui era o 4A mesmo, né?
nesse outro de cá é o 4A, porque tinha 4A2 aqui embaixo, e esse A2 ficou cancelado com esse. É esse aqui que não estava ao quadrado, né? Então tá bom. Isso. Uhum. Então aqui, olha, obrigado. Ao efetuar isso aqui, você vai ter 4A aqui embaixo de MMC, né? 4A por ele mesmo dá 1, vezes B2 dá B2. 4A por 2A dá 2. Então isso aqui vai dar menos 2B2, né? 4A por 2 dá 2, vezes menos B2 dá menos 2B2. E 4A dividido por 1 dá 4A vezes C, dá 4 para C. Então, isso daqui deu menos B2 mais 4AC sobre 4A. Só que isso daqui, se vocês repararem, é menos delta. O que é delta? O delta, na fórmula de Bhaskara, é aquilo que nós usávamos para não ter que escrever B2 menos 4AC. O delta era isso. É também chamado de discriminante, né? Então, o que foi que nós obtivemos? Geralmente, quando a conta é muito grande, a gente costuma se esquecer do lugar que foi o ponto de partida. O ponto de partida foi o seguinte: nós tínhamos a abscissa do vértice da parábola. Para sabermos a ordenada, era lembrar que uma vez que esse vértice é um ponto da parábola, basta aplicar o valor da abscissa na equação que define a parábola, e nós vamos com certeza achar como consequência a ordenada. Foi isso que nós encontramos. Aplicamos o valor da abscissa na equação, encontramos a ordenada, que é menos delta sobre 4A. Aí você pode perguntar para mim, professor, mas de que adianta isso? Isso não está demonstrando poder nenhum da derivada para mim, porque esse negócio eu já sabia, eu já tinha visto, inclusive na escola, que as coordenadas do vértice da parábola são essas aí. Isso é verdade. Na verdade, teve gente que viu, inclusive, no 9º ano, tá? O lugar, a hora correta para se ver isso, em colégio que preste, é no 9º ano, tá? Não é nem no primeiro, é no 9º. Mas, na verdade, o cálculo diferencial, ele é bem poderoso mesmo. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque, vejam, aqui vocês estão tratando de uma parábola, uma curva com a qual vocês estão acostumados, digamos, de alguma forma a trabalhar. Mas imagine que vocês passem daqui para uma parábola diferente. É também chamada de parábola, mas é mais especificamente chamada de parábola cúbica, algo assim. Tá bom? Que isso seja, digamos, o gráfico de uma função. Que isso seja, digamos, o gráfico de uma função aí, ó. E geralmente, pessoal, isso é uma... Geralmente não, as parábolas cúbicas, elas são governadas por uma função polinomial do terceiro grau. É uma coisa do tipo ax3 mais bx2 mais cx mais d. Tá bom? Reparem que isso é uma generalização natural da parábola, né? É uma generalização da parábola, natural da parábola. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou exigir de vocês que vocês lembrem uma fórmula para encontrar as raízes de uma equação do terceiro grau, de uma equação polinomial do terceiro grau, não. Por vários motivos. Tá bom? O principal deles é o seguinte, que não é o nosso objetivo aqui, encontrar raízes. O outro motivo é que, se vocês forem perguntar para qualquer professor, você lembra qual é a fórmula para a obtenção da raiz de uma função polinomial do terceiro grau? Do segundo eu já sei, mas se eu sabe do terceiro, professor, geralmente não vai saber, eu não sei também. O nome dessa fórmula é fórmula de Cardano-Tartaglia, até o nome é esquisito. É uma fórmula enorme, tá bom? Muito grande. Ela não é de utilidade para nós, graças a Deus, porque o nosso interesse é outro. Existe, só a título de informação, uma fórmula para encontrarmos as raízes, mas o nosso interesse aqui é encontrar as concavidades, para onde essa curva vai ter concavidade, quando que vai ser para baixo, quando que vai ser para cima.
Aonde essa função vai ser crescente, onde vai ser decrescente, onde estão os vértices. E os vértices, pessoal, você pode calcular de maneira simples. As coordenadas dos vértices de uma coisa como essa, de uma parábola cúbica, você pode calcular de maneira simples. E o raciocínio é exatamente o mesmo. Tá? O raciocínio é exatamente o mesmo que nós usamos anteriormente. Antes de mais nada, vamos só lembrar de uma coisa aqui. Uma reta que assume essa posição, digamos, uma posição assim, ela está fazendo um ângulo agudo com a horizontal e, portanto, o seu coeficiente angular é positivo. Tá bom? Uma reta que tem esta aparência, ela faz com a horizontal um ângulo obtuso. Vou chamar de beta esse ângulo. E, portanto, o coeficiente angular de uma tal reta é negativo. Uma reta numa posição intermediária, ela tem coeficiente angular, nesse caso, uma reta horizontal tem coeficiente angular nulo. Aqui, lembrando, coeficiente angular positivo, aqui o coeficiente angular negativo. Aí você pode perguntar, professor, e quanto às retas verticais? As retas verticais não é definido coeficiente angular para ela, tá? Que cada vez que esse ângulo alfa aumenta mais, esse m tende a infinito, tá bom? As retas verticais são retas para as quais não está definido o coeficiente angular. São as únicas. São as únicas retas para as quais não está definido o coeficiente angular. Então, por exemplo, se você ouvir falar de uma reta sem coeficiente angular, uma reta que não tem coeficiente angular, você já sabe que se trata de uma reta vertical. Pronto. Agora, vejam como justifica-se o fato de que coeficiente angular da reta também é chamado de inclinação da reta. Tem tudo a ver com a inclinação dela. Quanto maior a inclinação dela, maior vai ser o valor desse m aqui. Tá? E isso acontece com sinal negativo também. Tá bom? E se ela não tem inclinação, ou seja, se ela é horizontal, né, a inclinação é zero. Né, o coeficiente angular é nulo. Muito bem, eu não vou numerar abscissas aqui. Mas eu vou pegar, por exemplo, nesta abscissa aqui. Imagine, nesta abscissa, eu tenho este ponto. Não me interesso muito pelo valor da ordenada, mas eu me interesso por este ponto aqui. Neste ponto, vocês acham que a reta tangente, ela tem inclinação positiva ou negativa? Imaginem-se traçando a reta tangente aí. Ela tem inclinação positiva ou negativa? O que vocês acham? Deixa eu desenhar essa reta aqui para um pouquinho. Vou tentar desenhar aquilo que seria a reta tangente aqui. O que vocês acham aqui? Teria inclinação positiva ou negativa aqui? Positiva. Teria inclinação positiva, né? Certo? Aí, aqui nesse outro ponto, a inclinação também vai ser positiva. Você tem uma reta, inclusive, mais inclinada, né? Você tem uma reta, inclusive, mais inclinada. Aqui, deixa eu ver, aqui nesse ponto, você tem uma reta... Aqui pode parecer meio difícil, mas acho que dá para traçar. Ó, uma reta com inclinação negativa, se vocês perceberam bem. Agora, na hora que nós formos encontrar lugares onde as retas... Só mais uma aqui antes da gente fazer esse outro comentário. Nessa abscissa, a reta também tem inclinação positiva, né? Positiva aqui, aqui negativa, aqui positiva, né? Agora, os pontos intermediários, os pontos em que ela deixa de ser positiva para ser negativa ou vice-versa, se vocês repararem, são precisamente esses dois pontos aqui neste caso, ó. Esses dois pontos aqui em que a reta tangente vai ser horizontal, ó. Inclinação nula. Nós vamos voltar a isso em outra ocasião, mas no momento é simples a gente perceber tal fato, né? Professor?
Oi. assim, observando, né, esse gráfico, a gente observa então que essa reta, a tangente é nula, né, a reta vertical, quando ele está no seu máximo, né? Tanto aí em cima como embaixo. A curvatura está A no. curvatura, ela geralmente apresenta sinal máximo, ou para Uhum, cima ou para baixo, nesses pontos extremos que a gente fala, são pontos de máximo ou de mínimo. Isso aqui é um ponto chamado de máximo relativo, isso aqui de mínimo relativo. uhum. A curvatura geralmente apresenta o sinal máximo. E a curvatura, nós vamos ver depois, ela é apresentada, ela é verificada mediante a derivada segunda, tá? E Mas reparem, professor, oi, pode rapidinho, falar. a gente observando assim, né, a partir da derivada e pensando assim também na gente como físico, né, futuro físico, e olhando Uhum, essa oscilação e vendo uhum. esses tipos de função e de reta, isso aí serve para a gente exatamente analisar, né, como se comporta determinado fenômeno, onde ele pode Exatamente. atingir esses mínimos, máximos, tudinho. Exatamente, e o cálculo, ele traz para nós a possibilidade da gente fazer tais análises de maneira muito minuciosa, porque às vezes é preciso, você mesma sabe disso, do ponto de vista físico, às vezes é preciso a gente fazer uma análise bem minuciosa das situações, e essa análise minuciosa, felizmente, o cálculo diferencial, ele pode nos fornecer. Tu imagina, por exemplo, já que nós estamos falando de uma coisa meio sinuosa, né, aqui, tu imagina, por exemplo, vocês sabem que as funções seno e cosseno, inclusive já apresentei aqui várias vezes, elas são sinuosas, né? Elas apresentam esse comportamento de vai e vem. E se você compuser variações de seno e cosseno juntas, tá? Se você, digamos assim, eu vou usar uma palavra que não é muito feliz, mas se você sobrepuser variações de seno e cosseno juntas, o que você vai encontrar, porque o seno e o cosseno são coisas extremamente bem comportadas. Os gráficos, eles são tipo isso aqui, né? Agora, se você compuser variações de seno e cosseno juntas, você vai obter algo assim. Parecido com isso. E o que é isso aqui, gente? O que lembra? Batida de coração. Elas podem ser perfeitamente simuladas com, por exemplo, variações superpostas de seno e cosseno. E você analisa minuciosamente essas batidas de coração, analisando os comportamentos de crescimento e decrescimento de reta tangente aí também. Você pode analisar gráfico com muita, como é que eu posso, com muita curiosidade, desse jeito. O movimento harmônico simples, que foi o movimento do qual nós falamos aí na aula passada, acho que foi na aula passada, né? Falei na aula passada. É o movimento desse tipo, sabe? É bem mais simples do que o movimento das batidas do coração. Os movimentos orgânicos, como vocês sabem, apesar de poder muitos deles ser fisicamente explicados, eles geralmente são mais complicados do que os movimentos simplesmente mecânicos, né? Mas é tudo mecânica. E aí o movimento harmônico simples, ele é uma composição simples desse movimento. Na verdade, é só uma pequena variação da função cosseno, né? Ela é dada por, não vou colocar f de x, vou colocar x de t. A variável aqui é o tempo. É A vezes o cosseno de ômega t mais delta. Se você tiver em mãos, aqui já é uma coisa que ajuda a responder até melhor essa questão da Leuquelin. Se você tiver em mãos essa equação, que é a equação que governa o MHS, o movimento harmônico simples, você tem tudo sobre ele. Isso daqui, você tem tudo. Você tem o intervalo de variação do movimento. Você tem as velocidades todas do movimento. Você tem, inclusive, informações sobre a força que age para executar esse movimento. Ou seja, sobre a aceleração. Você tem também a informação de que a própria aceleração aqui não é constante, é variável, com essa equaçãozinha aqui, que é a equação que governa esse movimento. Nós vamos ver vários movimentos diferentes, e se eu tiver a chance aqui, não é agora a hora, mas depois da regra da cadeia, talvez caiba o momento para a gente fazer isso.
para eu apresentar para vocês a dedução das 3 leis de Kepler do movimento planetário através do cálculo diferencial, tá? Que é uma coisa que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, principalmente para vocês físicos. Se eu tivesse aqui ministrando essa aula para um curso de geologia, eu acho que os alunos teriam todo o direito de torcer a cara para mim, né? Mas num curso de física, eu acho que isso cabe bastante, até num curso de engenharia caberia, né? O que é que acontece? O Kepler, ele passou vários anos olhando o céu e estudando as anotações registradas pelo Tycho Brahe, que por si só já tinha passado 20 anos fazendo isso, com os melhores instrumentos que a Dinamarca podia que a Europa podia proporcionar. E depois de tantos anos de cálculo, mas cálculo daqueles que deixaria qualquer um doido, porque é muito registro, ele conseguiu deduzir as suas 3 leis do movimento. Deduzir, na verdade, não, ele conseguiu enunciar, porque deduzir é uma coisa falsa, uma vez que foram leis empíricas. Leis enunciadas através de observação. Ele conseguiu enunciar as leis das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. A lei das órbitas, a primeira lei, ela diz que todo o planeta gira em torno do Sol numa órbita elíptica e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Isso foi só com observação. Tem a lei das áreas também, e tem a lei dos períodos, depois eu vou falar melhor sobre essas leis. E o Isaac Newton, um dos descobridores, digamos assim, do cálculo diferencial, ele precisou descobrir o cálculo diferencial para poder resolver um problema físico. Ele usou o cálculo diferencial para poder garantir que o Kepler estava certo. Ele deduziu, através do cálculo diferencial, as 3 leis do Kepler. Esse, para mim, foi um dos momentos mais bonitos da física, da ciência, de maneira geral. E aí, se nós tivermos oportunidade, eu mostro também para vocês, porque é um exercício muito bom. Não é apenas bonito, porque se fosse apenas bonito, a gente faria só se desse certo, né? Se desse tempo. É aconselhável que façamos, porque é muito instrutivo também, entendeu? Vale muito a pena. Tem muitos exemplos aqui. Do uso do cálculo diferencial para poder nos trazer muita informação física importantíssima. Nós vamos ver muito. Por exemplo, quando vocês estiverem vendo integrais comigo, vocês vão ver uma coisa que, infelizmente, a gente não pode ver agora. Não pode ver agora. Porque ajudaria muito num curso de física 1 de vocês. Centro de massa, pessoal. Eu gostaria muito de poder estar vendo centro de massa com vocês, centro de gravidade, o momento de inércia, porque, infelizmente, de certa forma, felizmente de outra, vocês vão passar por centro de massa, centroide, e momento de inércia, antes da gente ver isso em integrais. Tá? Mas em integrais a gente vai ver. Em suma, tem uma relação importantíssima com a física. Tá? Essas coisas de matemática. O cálculo diferencial, ele nunca mais abandona a física, de certa forma. Para finalizar digamos, essa viagem, né, que eu estou fazendo, eu vou dizer para vocês que, perto de terminar o milênio, foram propostos 7 problemas para toda a comunidade científica, mais especificamente para a comunidade matemática mundial. Eram problemas importantes, eram problemas que estavam insolúveis ainda até aquela época, quando eles permanecem, e pessoas estavam buscando muitas soluções para aquilo, porque a resolução desses problemas iria proporcionar a resolução de muitos outros por tabela e alavancar muito o estudo da matemática e da ciência em geral. E cada um desses problemas, se fosse resolvido, creditaria $1 milhão para aquele cara que tivesse resolvido corretamente. Eram chamados problemas do milhão. Nem todos foram resolvidos, tá? E um dos problemas propostos foi precisamente a dedução das equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes, que não são equações para a gente ver agora, são equações que governam um campo enorme da física e estão dentro do escopo do cálculo diferencial.
mexem com a mecânica dos sólidos e com a mecânica dos fluidos ao mesmo tempo. Essas equações são poderosíssimas. O cara que, digamos, deduzisse as equações de Navier-Stokes, que derivasse elas, que deduzisse elas corretamente, que apresentasse elas como consequência de outros argumentos matemáticos, digamos assim, ganharia $1 milhão, tá? Eu repito que muitos desses problemas ainda não estão resolvidos, mas para vocês terem uma ideia de como é que o cálculo diferencial está intimamente relacionado com a física e com o progresso da ciência, né? Tá? Então tá, e na próxima ocasião que nós tivermos, a gente já aproveita para reduzir essas leis de Kepler. Nós precisamos antes entrar em regras dentro de regra de derivação, nós precisamos entrar ainda na regra da cadeia. Coisa que ainda não vamos fazer esta semana, só na próxima, eu acho. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui, só uma pequena revisão de derivação. Só uma pequena revisão de derivação. Aqui, porque nós não temos aqui muito tempo. É só para lembrar para vocês as últimas coisas que nós fizemos, né? Se f, desculpa. Eu vou colocar a função f e aqui eu vou colocar f'. Pessoal, eu não estou aqui tentando me propor uma tabela completa de regra de derivação. Isso aqui seria uma tarefa impossível, tá bom? Mas eu vou colocar apenas as últimas que a gente estava vendo ali. Por exemplo, eu não vou colocar aquelas primeiras, a derivada de constante é 0, a derivada da função identidade é 1. Não, eu vou colocar as últimas que a gente estava fazendo aqui, por exemplo. A derivada da função seno. Vocês sabem quanto é que é? Vocês lembram quanto é que é a derivada do seno? Menos cosseno de x. A derivada do seno. A derivada do cosseno é que é menos seno. Deixa eu Oh, colocar aqui. A derivada do cosseno é menos seno. Olha desculpa. lá, aqui eu estou colocando a coluna, tão tranquilo. Aqui eu estou colocando a coluna para a função e aqui para a sua respectiva derivada, tá? A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. E aí, pessoal, eu vou já passar para as outras, mas aí eu quero lembrar também para vocês o seguinte, que mesmo não lembrando de algumas regras, você já deduz com auxílio de outras que você já tem. Por exemplo, se você já souber disso aqui, você consegue derivar a tangente. Por quê? Porque tangente você sabe que pode também ser definida como seno sobre cosseno, né? E derivar tangente, portanto, é derivar isto. E isto nós sabemos derivar, porque nós sabemos derivar seno, sabemos derivar cosseno e sabemos a regra do quociente, né? A regra do quociente, que eu tô com muito medo e percebendo ligeiramente que algum de vocês nem a regra do produto nem a regra do quociente sabem ainda. Então, novamente, pessoal, eu vou ser bastante chato aqui. Eu tenho que falar. Cheguem lá nas aulas introdutórias de derivada. Vejam quantas vezes for necessário. Felizmente, são aquelas aulas que estão gravadas, tá? Tem que ver isso. Então, vamos lá. Derivada do quociente. A derivada da primeira, eu vou apenas assinalar que estarei derivando, pela segunda, menos a primeira, pela derivada da segunda. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Derivada da segunda, né? Aí sobre o quadrado da segunda. Aí é só fazer com calma. Aqui, eu repito, eu estava apenas assinalando que estava derivando. Agora vamos efetivamente derivar. Aqui embaixo eu vou deixar intacto, tá? Aí vamos derivar. A derivada do seno é cosseno. Então fica cosseno vezes cosseno aqui, né? Cosseno ao quadrado de x. A derivada do cosseno é menos seno. Então fica menos seno vezes menos seno. Dá mais seno ao quadrado de x. Não precisava desse exagero aqui. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, felizmente, nós sabemos pela identidade, pela relação fundamental da trigonometria, que é 1. Então, isso aqui fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Eu poderia reescrever assim. Para quê? Para lembrar que o quadrado de cima sobre o quadrado de baixo é tão somente o quadrado da fração. E por que eu fiz isso?
Porque isso daqui é uma função trigonométrica conhecida, é secante, que é o inverso do cosseno. Então, isso é secante ao quadrado de x. Posso até colocar aqui, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Depois vocês vão fazer de maneira análoga, a derivada da cotangente, eu acho que é cossecante ao quadrado, alguma coisa assim. Não me lembro, mas aí, não lembrando, você faz o cálculo. Vamos fazer aqui, não custa nada. Vamos fazer aqui. Cotangente. Quem é a cotangente? A cotangente a gente sabe que é o inverso da tangente, ou seja, cosseno sobre seno. Então, a derivada da cotangente é a derivada disso. Novamente, nós sabemos derivar cosseno, sabemos derivar seno, né? E aí a gente tem condições. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente, de posse de algumas regras de derivação, já conseguimos sozinhos derivar outras. Então, vamos lá. Pela regra do produto. Embaixo, você sabe que fica o quadrado da segunda, né? Fica o quadrado do seno. Então, vamos lá. Derivada da primeira, vou apenas assinalar que estarei derivando pela segunda, menos a primeira, pela derivada da segunda. Pessoal, isso aqui é igual ao estudo de determinante. Se você errar um sinal, você errou tudo. Então, é só tomar cuidado com o sinal. É a única coisa perigosa aqui. Vamos lá, agora vamos derivar. Derivada do cosseno é menos seno. Menos seno vezes seno dá menos seno ao quadrado. A derivada do seno é cosseno. Fica cosseno vezes menos cosseno dá menos cosseno ao quadrado. Bom, menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado dá menos 1, né? Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, sinal trocado. Isso daqui é menos o quadrado de 1 sobre seno de x, né? Mas 1 sobre seno de x, ou seja, o inverso do seno de x é cossecante. Então, isso dá menos a cossecante ao quadrado de x. Tá? Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. E assim por diante. Aí você podia investigar a derivada da secante, a derivada da cossecante. Tá? Derivada da secante, eu acho que é secante vezes tangente. Mas tudo isso é simples de vocês verificarem. Basta lembrar que essas outras funções que eu estou falando são quocientes entre essas funções trigonométricas aqui, básicas. Mas vamos aqui para outras que a gente já tinha mencionado. Imagine que eu tivesse seno de mx mais n. Essa foi de uma aula anterior, tá? Qual é a derivada disso? Vocês lembram? Pessoal, na próxima aula vocês me prometam, por favor, que vocês vão ter visto as aulas, tá? Até o ponto em que nós chegarmos. Isso aqui vai ser m vezes o cosseno de mx mais n. Eu tenho a obrigação de falar para vocês que nos cursos de cálculo e de álgebra linear, a atitude de deixar para depois é um suicídio acadêmico, tá? Isso aqui vai ser menos m vezes seno de mx mais n. Agora, reparem, eu tinha me proposto a exibir outras regras, só para a gente lembrar, que eram outras que nós havíamos visto. Por exemplo, imagine aqui que você tem o número a maior que 0 e diferente de 1. E eu considero a função a elevado a x. A derivada de a elevado a x, já que eu estou suspeitando fortemente que vocês não se lembram, é a elevado a x logaritmo natural de a. Tá? Uma outra muito importante, porém a mais fácil de todas para derivar, é elevado a x. A derivada é tão somente e elevado a x. A gente também já fez essa. Nós já fizemos até coisa um pouco mais geral. É elevado a lambda x, onde lambda é o número real. Isso aqui dá lambda vezes é elevado a lambda x. Tá? Fizemos até uma generalizaçãozinha dessa também.
Fizemos até uma generalizaçãozinha desta que eu vou colocar aqui. Quando a função é ln de x, sua derivada é 1 sobre x. Por que eu estou falando essas coisas aqui, pessoal? Eu estou falando essas coisas aqui pelo seguinte, porque a maioria das listas de exercícios que vocês vão pegar, dos livros que vocês, porventura, estiverem estudando, ou da internet mesmo, são listas de exercícios que vão envolver grande parte dessas regras de derivação aqui. O que é que eu vou aconselhar para vocês que vocês façam? Eu vou aconselhar para vocês que vocês façam o seguinte, que vocês, o mais cedo possível, façam essa revisão que eu falei, tá? E que depois, imediatamente, encaminhem logo para a lista de exercício ou do livro, ou lista que vocês, porventura, peguem na internet. Ao pegar essa lista de exercício, daquele tipo que eu falei antes, calcule a derivada das funções abaixo, é esse o exercício básico que eu quero que vocês façam. Tentem começar a fazer isso, pondo do lado uma espécie de tabela com as regras de derivação. Nas minhas provas de cálculo, no tempo que era presencial, e no cálculo 1, eu até uma vez, em mais de uma vez, eu cheguei a fornecer cópias de um papel cheio de regras de derivação para os meninos. Entendeu? Eu passei lá para eles no dia da prova, tá aqui, pessoal, para vocês não se perderem. Porque o objetivo aqui, gente, na verdade não é decorar, embora apareça, né? Porque eu estou mostrando uma tabela. O objetivo aqui não é decorar. Sabe o que é o objetivo? É identificar o caso no qual vocês estão inseridos. Identificar o caso no qual a função está inserida. Que tipo de derivação eu devo usar baseada tão somente na situação em que eu estou. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu tentar dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui numa outra folha. Deixa eu tentar, peraí, rapidinho, estou procurando aqui. Pronto, essa daqui. F de x igual a 3 sobre seno de x mais cosseno de x. Pessoal, os problemas, eles vão ser apresentados a vocês, evidentemente, com uma junção, com uma miscelânea de casos diferentes num só contexto, tá? E aí vocês, se vocês souberem identificar direitinho, vocês não vão ter problema. Então vamos tentar derivar esse negócio aqui. Vamos ver quem é que seria a derivada dessa função aqui, tá? Vamos lá. Você pode tratar isso aqui como se fosse um quociente, né? Tá? Um quociente entre duas funções, uma das quais é extremamente simples, a função constante. Vamos tratar dessa forma. F' de x vai ser... Então, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. A derivada da primeira pela segunda menos a primeira pela derivada da segunda. Tem gente que não faz assim, dessa forma que eu estou fazendo. Eu faço dessa forma, que alguns colegas meus criticam por ser um pouquinho lenta demais, é para não me confundir. Apenas indico aqui que estarei derivando primeiro. Terminando de fazer essa parte, onde eu indico, eu só vou obedecer aquilo que eu fiz. Então, isso aqui vai ser assim. A derivada de uma constante, felizmente, é zero. Então, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, só dá para a gente, só precisamos, na verdade, calcular aqui em cima, desse lado. E aqui embaixo eu vou deixar do mesmo jeito. Dá uma vontade danada de dizer que isso é 1, mas infelizmente não é, tá? Então, isso aqui dá menos 3 vezes a derivada do que está aqui dentro. E qual é a derivada do que está aqui dentro? Bom, a derivada da soma é a soma da derivada. A derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Pronto. Se pudermos simplificar alguma coisa, nós simplificaremos, tá? Mas aqui, nesse caso, não é possível. Pelo amor de Deus, não me venham fazer algo assim, tá?
Eu vou até apagar isso aqui. Tá bom? Não pode. Tá? A gente não pode cancelar números que estão sendo envolvidos em soma ou subtração. Não é possível. Tá bom? Nós poderíamos fazer um cancelamento se eles estivessem ambos envolvidos em produto. Aí não teria problema, não. Tá bom? Ora, então aqui, isso aqui é um caso em que nós temos função trigonométrica e temos um caso de regra também que envolve um quociente, né? A derivada do quociente. Tá? Vamos ver uma outra aqui, vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu procurar aqui, deixa eu dar uma olhada. X mais 1 sobre x seno de x. É bom, pessoal, vocês procurarem na internet ou nos livros aí. Eu indiquei alguns para vocês também, né? Lista de exercício logo sobre derivada, já era para ter começado a fazer. Deixa eu ver qual era mesmo, x mais 1 sobre x seno de x. X mais 1. Agora, pessoal, aqui, ó, isso aqui é um bom exercício de identificação. Temos um quociente? Temos. Mas dentro desse quociente temos um produto também. Olha aqui embaixo, ó, o produto de duas funções, x e seno de x. Tá? É só fazer com calma para a gente derivar. Vamos ver a derivação aqui. Vamos derivar aqui. Quem é o f'? F' vai ser a derivada deste quociente. Primeira e segunda. A segunda é este produto todo. Vai ser a derivada da primeira pela segunda, que é x seno x, menos a primeira, x mais 1, pela derivada da segunda, ou seja, a derivada de x seno x. Opa, derivada de x seno x sobre o quadrado da segunda. x2 seno quadrado de x, né? Quadrado da segunda. Então, vamos lá. Já indiquei o que eu devo derivar e agora eu vou passar efetivamente a derivação. Vou fazer a derivação. Essa aqui, gente, eu vou fazer de forma separada, porque é um produto, né? Vamos lá. Vamos derivar este produto aqui. X seno x, linha. Vou fazer mais para cá. X seno x, linha. Isso aqui é a derivada da primeira pela segunda. Depois que vocês estiverem bastante acostumados, vocês não precisam fazer de forma tão lenta quanto eu estou fazendo. Ou seja, já podem ir derivando logo. Mas aqui eu prefiro que eu e vocês também façamos dessa forma. A derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Derivada de x com respeito a x é 1, então fica seno de x aqui. Aqui fica x vezes a derivada do seno, ou seja, x vezes o cosseno de x. O que é isso? É isto aqui. Opa! É isto aqui, né? Essa derivada. Então, vamos fazer. F' de x. Quem era, então? F' de x era a derivada de x mais 1, que é 1, né? Vezes x seno de x, então isso dá x seno x. Menos x mais 1, que multiplica seno de x mais x cosseno de x. Temos de lembrar desse parênteses, né? O x mais 1 pela derivada dessa coisa que nós sabemos ser isto. Isso tudo sobre x2 seno ao quadrado de x. Então tá bom. Aí vamos prosseguir aqui. Prosseguir da seguinte forma. As derivações foram feitas, pessoal. Já derivamos tudo que a gente podia derivar. Agora eu devo ter falado... falei sim, em uma ocasião para vocês, que uma hora para vocês saberem que vocês podem terminar a conta de vocês é a hora em que vocês verificaram que não dá para fazer mais simplificação nenhuma, em que a expressão não pode ficar menor. Aqui eu acho que ela pode ficar menor, gente.
mesmo que nós já tenhamos terminado de fazer a derivação. Em outras palavras, o resultado numérico disso está certo? Tá. Caso eu tenha feito corretamente, né? Mas tá. No entanto, o que se pede aqui é que vocês se acostumem a ir, digamos, terminando o cálculo, deixando a coisa mais limpa possível. Isso daqui pode ser que dê para a gente apresentar de uma forma melhor. Eu acho até que dá, tenho quase certeza. Quer ver? Olha só. Isso aqui é x seno x. Isso aqui é uma distributividade. Menos x mais 1 seno x, menos x mais 1 x cosseno x. Sobre aquele denominador ali, x2 seno ao quadrado de x. Vamos prosseguir. Quem é chefinha de x? Que já está achado, né? Nós sabemos. Aqui embaixo, vamos deixar a mesma coisa. Fica x seno x aqui. Aqui, ó. Menos x seno x. E menos 1 vezes seno x. Né? Muito bem. Esse cara aqui, ó, já se cancela com o outro. Agora, aqui eu vou deixar nesse formato. Eu vou deixar nesse formato agora, porque neste momento já não vai ser possível deixar a conta menor. Aí eu ponho aqui, menos seno x. Isso é bom que vocês treinem, pessoal. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque muitas vezes, digamos, vocês chegaram até aqui. Chegaram até aqui. Tá certo? Tá. Aí você vai olhar lá no livro. No livro aparece isso aqui. A resposta. Aí você diz, pô, errei. Aonde eu errei? Aí você passa um tempão tentando saber onde errou e não errou. Porque o livro, geralmente, ele desenvolve até o final, aonde for possível desenvolver. Tá bom? É só o conselho que eu dou para vocês é esse. Tá? Isso E, é de novo, verdade tome... mesmo. Oi? Isso é Perdão? verdade. Não, é verdade. Acontece muito, aconteceu E demais às vezes comigo, a gente vê que aconteceu a com gente meus não colegas. terminou ou fez errado mesmo. E quando a gente vê, estava certo. Só que tu só descobre que tu estava certa depois de um tempão. Aí dá uma raiva, né? É chato. Aí a gente tenta, de antemão, logo aí tentar desenvolver até o final e tomar muito cuidado depois, pessoal, quando a gente tiver terminado a conta, porque às vezes a gente faz a parte mais difícil e acaba cometendo um pecado mortal lá no final, estragando todo o nosso trabalho. Por exemplo, querer cancelar esse cara com esse que também não pode. Entenderam? É isso. Você terá feito a parte mais difícil aí por conta de uma pequena falha em bases de álgebra básica, aí você estragou o grande trabalho que você fez. É só tomar esses cuidados, tá? Não mexer, digamos, ilicitamente na conta que vocês estiverem fazendo, é só isso. Então, terminem de fazer até o final, tá? Tentem até o final. E eu quero que vocês, desde já, procurem uma lista com regras de derivação, tá? Eu coloquei lista de limites ali, pessoal, no Classroom. Eu não me lembro de ter colocado no Classroom lista de regras de derivação. Mas vocês procurem aí na internet, tem muitas nos livros de vocês, né? Esse material, tá bom? É a hora de treinar muito. Tem um livro que se chama, eu acho que é simplesmente Cálculo o nome desse livro, de um autor que escreve muitíssimo bem, chamado Serge Lang. Ele era famoso justamente por isso, por escrever extremamente bem. Os livros dele eram muito didáticos, são didáticos ainda, são livros que até hoje é aconselhável que se leia. E as listas, que depois do capítulo, no final dos capítulos, tinha umas listas enormes de derivação, de integração. Aí, tanto é que depois, lá do centésimo exercício, ele escrevia, do 101º exercício, descanse. Ele geralmente fazia isso. Isso aí era para ele dar a ideia de que o cara tinha mesmo que treinar. E cálculo, gente,
até a álgebra linear eu posso dizer, é um exercício braçal, tá? Só se aprende a derivar derivando, só se aprende limites calculando limites, só se aprende integrais integrando. A gente tem que botar a mão na massa, tem que treinar muito, é uma coisa muito muscular, cálculo, tá? Por isso que eu estou insistindo para vocês, para treinarem bastante com isso. Tá bom? A gente finaliza por aqui, tá? Aí na próxima aula eu gostaria de ter mais gente aqui, mesmo porque eu escolhi esse horário para nossa aula, respeitando o horário que seria caso não tivéssemos esse caso de Covid, né? Seria o horário presencial, o horário das aulas presenciais, que não teria sido alterado. Então, não teria motivo para se haver outra atividade, na verdade, podem reparar, né? Não teria motivo para haver outra atividade nesse horário que não fosse a nossa que estava prevista, né? E aí, eu peço para que vocês façam essa revisão e não tem problema a gente já ir tirando dúvidas sobre os eventuais problemas que você não conseguiu fazer durante essa semana, tá? Podem mandar à vontade, pelo meu e-mail, para o Classroom, tá? Sem problema algum. Tá bom, gente? Alguma pergunta, alguma coisa? Alguma observação? Ok, Então, beleza. professor. Tá Não, eu ótimo. vou ver, Oi, viu? pode Mas é falar. porque ainda tô nas simples. Ainda tô Sem no problema, a maioria processo. também tá. A maioria também tá. Ainda tô treinando os simples para poder passar para ela, Mas né? Passar chegou um para. aluno que foi me confessar uma coisa que me assustou muito. Ele me disse por e-mail, professor, eu só vou entrar em derivação semana que vem. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu fiquei apavorado com isso, porque é perigoso, porque ela é uma coisa que pega a gente muito rápido, sabe, quando a gente deixa. Mas é natural, eu sei que é natural que estejamos ainda nas mais simples, tá? Mas e o que deve ser feito logo é pegar vários exercícios mesmo abordando as mais simples, para a gente daí já começar dando uma treinada, tá bom? E qualquer coisa eu tô aí disponível para a gente tirar dúvida, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Gente, muito obrigado, hein? Bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Um abraço para todos. Até mais.